Nesse vídeo eu vou te mostrar qual o segredo para que uma planta produza tão pequena, para que ela produza tão cedo. São pelo menos 3 formas que a gente vai fazer, 3 técnicas que a gente vai utilizar, e eu vou te mostrar todo o passo a passo de cada uma dessas técnicas para que você possa aplicar e, claro, ter cada vez mais qualidade nas suas frutas, tá? Eu sou o Renato, esse é o Pomar e Hortas Sustentáveis, mas está chegando agora e gosta de assuntos como esse, então já vai clicando no botão de inscrever-se para não perder nenhum vídeo como esse. Não esquece também de ativar o sininho de notificação para que o YouTube mostre a você todos os novos vídeos que forem lançados aqui no canal. Não existe uma fórmula mágica, mas a gente aplica aqui algumas técnicas que a gente consegue acelerar a produção dessas frutíferas. Isso aqui é muito importante para a gente que quer ter um sítio produzindo mais precocemente, ou para quem mora na cidade independente, mas isso aqui é muito importante. Uma das coisas que a gente também tem que entender, algumas frutíferas, por natureza, elas já vão produzir mais cedo, então esse é o motivo que algumas frutíferas realmente produzem, inclusive com menos de 2 anos, algumas frutíferas já estão produzindo, é que a genética delas realmente é precoce, então elas conseguem essa produção tão jovem, certo? E tem essas outras técnicas que eu vou te mostrar aqui, serve para plantas que produziriam com 5, 10, 15 anos. Então com essas técnicas a gente faz o aceleramento e elas conseguem produzir bem mais rápido, em tempo recorde. Planta que demoraria em média 5, 10, 15 anos, com 2 anos, 3 anos elas já vão estar produzindo, então são coisas que realmente valem muito a pena. Mas vamos ver logo então quais são essas técnicas que a gente vai utilizar. A primeira técnica que a gente vai utilizar, que eu fiz aqui com essa planta, foi a enxertia. Olha só, uma planta tão jovem, certo? Isso aqui é realmente muito jovem, essa laranjeira, e já está produzindo. Aqui são flores, mas já vão virar frutos. Pode ser que ela não segure esses frutos, certo? Isso aqui é normal com as frutíferas na primeira produção, elas não conseguirem segurar, certo? Isso aqui, apesar de ser uma planta já considerada adulta, para produzir ela tem que ser adulta, mas ela é uma planta que ainda não tem uma estrutura muito boa, então pode ser que isso aqui aconteça dela abortar aqui esses frutos. Essa técnica que a gente utilizou aqui para obter esse resultado é a enxertia, e eu vou te mostrar agora todo o passo a passo para que a gente possa fazer essa enxertia, certo? Ela teve seu enxerto feito aqui, e eu vou te mostrar agora todo o passo a passo que a gente deve fazer para que você também possa fazer aí na sua casa sem nenhum tipo de dificuldade. Olha só, para a gente enxertar, eu vou utilizar aqui esse abacateiro. Olha só, está enorme, certo? Bem estiolado. Então eu vou utilizar ele para a gente vai enxertar essa planta aqui, certo? E o que a gente vai precisar? Essa planta aqui, que foi plantada através da semente do caroço do abacate, tá? E a gente vai precisar também de um galho. Esse galho aqui tem que ser de uma planta que já esteja produzindo, certo? De um abacateiro já adulto. A mesma coisa a gente vai fazer com as outras espécies de planta. Essa parte de cima tem que ser de uma planta já adulta, certo? Então olha só, a gente vai ter que cortar aqui e a gente vai emendar, ou seja, a gente vai unir essas duas plantas para que ela fique uma planta só. Então eu peguei aqui esse pedaço que tem 2 galhos, porque a gente vai escolher o que for da mesma espessura desse aqui. A gente vai ver aqui direitinho, todas as duas estão na mesma espessura. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente tem que entender que as ferramentas que a gente vai utilizar aqui, elas têm que estar esterilizadas, certo? Para que a gente não traga fungo, não traga nenhum tipo de doença de uma planta para outra. Então a primeira coisa que a gente vai fazer um corte aqui. Olha só. Então é dessa forma. Esse é o primeiro passo. Como eu falei, agora da planta adulta, porque essa daqui tem que ser adulta, porque a gente vai querer uma planta que já produza rápido, como é o caso daquela laranjeira que eu mostrei. Então a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai cortar aqui, no lugar que fica na mesma espessura. Vou cortar essa que está mais certinha. Então olha só, a gente corta também, certo? Não precisa ser exatamente igual, mas elas têm que ser uma espessura pelo menos parecida, certo? Olha só, essa parte de cima da planta já adulta, a gente chama essa parte de cima de enxerto. Esse de baixo a gente chama de porta-enxerto, certo? Ou também cavaleiro e cavalo, que é a parte que fica embaixo. Todas essas denominações elas são corretas. Tem outras também. A gente vai, olha só, tirar toda a folha, porque isso aqui é importante para que a planta não se desidrate.
depois, rapidamente, ela vai emitir novos brotos, novas folhas. Então é importante que a gente retire isso aqui, certo? Que ela não vai forçar tanto, como eu falei, na mesma espessura. E o que é que a gente vai fazer agora? Lembrando que esse espaço também tem que ser rápido, certo? Olha só, a parte de baixo, que a gente chama de porta-enxerto ou cavalo, a gente vai fazer um corte aqui. Esse corte ele deve ter em média 2 centímetros, certo? Essa foi a primeira parte. E agora nessa segunda aqui, que é a parte de cima, a gente vai fazer um corte assim, certo? Olha só, para ficar do mesmo tamanho de um lado e agora do outro. Olha só, como isso aqui tem que ficar bem fininho, certo? Tem que terminar, como diz a história, em zero. Dessa forma, certo? A gente fez a fenda. Isso aqui a gente chama de fenda. Então agora a gente vai encaixar aqui. Observe que vai ficar... Por que tem que ser a mesma espessura? Que aqui vai ficar casca com casca, que é onde vai fazer essa união. Eu estou utilizando aqui um estilete, mas você não necessariamente precisa utilizar um estilete. Você pode utilizar um canivete. Não é bom você utilizar um material que seja cego, que não corte bem, ou que seja de serra, por exemplo, uma faquinha que tenha serra, certo? Para não mastigar aqui a sua planta. Ela pode não aceitar isso, então ela tem que ser exatamente assim. Então, depois de a gente fazer isso, a gente vai pegar aqui um fitilho. Esses fitilhos eles já são próprios para esse tipo de coisa, certo? Para as enxertias. Eu vou tirar aqui um pedaço. E agora a gente vai enrolar aqui. Tem que estar bem igualzinho. Então a casca vai ficar casca com casca e miolo da planta com miolo da outra. Então isso aqui ela vai enxertar, ela vai se unir, certo? Esse fitilho ele é importante porque não vai permitir que entre água, também que possa ter a entrada de fungo, certo? Então isso aqui é muito importante. Depois de fazer isso, a gente vai trazer uma proteção a mais aqui. Eu vou utilizar aqui esse saquinho transparente, que a gente vai ver a evolução da nossa enxertia. Você pode fazer aqui alguns buraquinhos, certo? Minúsculos mesmo. Vou fazer aqui uns cortezinhos bem pequenos, mas você não necessariamente precisa fazer com isso. Você simplesmente furar. Faz 2, 3 buraquinhos desse saquinho, já está suficiente para que tenha a entrada de ar, certo? Então olha só, agora a gente vai revestir aqui a nossa enxertia. A gente vai pegar aqui um pedaço de barbante. Olha só, a gente aperta um pouco para não ficar cheio de ar aqui, certo? E a gente vai fazer um nó aqui abaixo da onde a gente fez o enxerto, da onde a gente fez a união, certo? A gente observa aqui que o enxerto ele está aqui, então eu vou amarrar aqui embaixo. Como eu falei, isso aqui é importante a gente amarrar embaixo para que não entre fungo, não entre nada que possa atrapalhar o desenvolvimento aqui da nossa enxertia. Mas Renato, como é que eu vou saber que a minha enxertia está tendo sucesso? Olha só, daqui a alguns dias, certo? Já vão começar a aparecer aqui algumas folhas, certo? Elas vão nascer, isso aqui é normal na enxertia. Isso aqui já vai dizer, já vai ter um indicativo que ela está dando certo. Você continua fazendo a sua rega na sua planta aqui embaixo, tá certo? E vão surgirem aqui algumas folhas, alguns brotos e a gente vai tirar esse enxerto. Isso aqui em média daqui a 3 meses, certo? É nessa faixa de 3 meses que a gente vai poder tirar isso aqui. Já vai estar cicatrizado aqui, unido, a gente vai perceber. E se a gente fizer um enxerto bem feito, muitas pessoas nem conseguem identificar. E depois, pronto, depois desses 3 meses, aí você colocar a sua planta no local definitivo já. E todos os novos brotos que forem nascendo nessa parte de baixo, você não vai deixar. Você vai deixar apenas essas que nascerem aqui para cima, no nosso enxerto. O segundo método, eu utilizei aqui nessa amoreira. Já fiz vídeo aqui mostrando algumas amoras já maduras. A gente observa aqui que já tem alguns frutos. Olha só. Isso aqui são amoras. Já mostrei em outros vídeos aqui com algumas outras amoras já bem maiores. Como a gente observa, ela é uma planta bem jovem, certo? Uma planta muito jovem, realmente muito pequena,
e através dessa técnica também a gente consegue ter planta tão pequena já produzindo, como é esse exemplo que a gente está vendo aqui. E para a gente utilizar essa técnica, eu vou utilizar aqui esse maracujazeiro, certo? Que é a técnica da estaquia. O que seria estaquia? Onde a gente pega algumas estacas, certo? A gente chama de estaquia porque a gente pega algumas estacas, alguns galhos e a gente vai plantar para obter sucesso. Muitas delas nem precisam de tanta atenção, como é o caso de tomate, caso do maracujá também, que são as estaquias que elas vão enraizar com muita facilidade, certo? Para isso, olha só, a gente vai cortar aqui uma estaca, certo? Um galho de aproximadamente 1 a 2 palmos. A gente vai tirar aqui essas folhas de baixo. Se você quiser tirar todas as folhas, você tira, certo? Nesse caso eu vou deixar as folhas de cima, vou tirar apenas essas aqui de baixo, olha só. Essa também, como eu falei, é uma técnica que ela já vai começar a produzir também, porque já é de uma planta adulta, certo? É importante a gente entender isso. Para que ela produza, a gente tem que tirar o galho de uma planta já adulta, de uma planta que já esteja produzindo, senão ela não vai conseguir ter essa maturidade tão precoce, tá? Depois que a gente já escolheu o galho, nesse caso aqui a gente pode utilizar essa estaca, pode deixar ela na água, ou a gente simplesmente vai aterrar aqui, certo? A gente aterra certa parte. Eu prefiro colocar isso aqui na sombra para que ela não desidrate. E depois, em média 30 dias, essa daqui ela vai enraizar rápido. Em média 30 dias ela já vai estar enraizando. Então aí sim a gente já vai poder levar ela para o local definitivo, certo? Mas é um enraizamento bem rápido, uma coisa muito simples e é uma técnica também muito boa. Tem aqui essa outra amoreira, ela também foi feita da mesma forma. E é uma planta que tem um enraizamento muito facilitado. Eu simplesmente coloquei aqui o galinho, mesmo levando o sol, ela se desidratou, aquele galinho que estava aqui, o principal, ele acabou secando, mas rapidamente já nasceu outro broto aqui, olha só. Tem algumas plantas que elas têm muita facilidade para serem propagadas dessa forma. E essa daqui, a amora, é um exemplo delas. A terceira técnica que a gente vai utilizar, ela é chamada de alporquia, certo? E é uma forma também que ela tem uma chance de sucesso muito grande. E como que funciona a alporquia? Olha só, a gente vai, claro, escolher o galho aqui. Novamente, tem que ser de uma planta adulta. Se for de uma planta que não esteja produzindo, ela também não vai produzir, certo? Então a gente já escolheu aqui uma planta adulta. Olha só, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um recorte aqui, isso aqui pegando todos os lados dessa planta, certo? Em média 1 a 2 dedos, deixar aqui pouco mais de 1 dedo, deve dar aqui em média uns 2 centímetros. Novamente a gente vai fazer da mesma forma e a gente vai tirar essa casca aqui, certo? Você vai descascar aqui ao redor desse lugar. Novamente, eu volto a dizer, isso aqui tem que estar esterilizado, certo? A sua ferramenta, toda coisa que você for fazer, todo procedimento, sua ferramenta ela tem que estar esterilizada para que você não traga fungo de uma planta para outra. Olha só, é importante que você descasque todo esse galho, certo? Você descasque ao redor dele completo, você não deixe nenhuma casquinha passando aqui de um lugar para outro, ela não pode ter a ligação. Só depois disso a gente vem aqui com um saquinho com substrato, certo? Pode ser o substrato de sua preferência. Mas o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse substrato aqui para que ela fique em volta, rodeando aqui todo esse lugar onde a gente cortou, certo? Então você vai amarrar aqui. Depois de amarrar, você coloca direitinho aqui, ajeita direitinho, certo? Você também pode utilizar um copo descartável, qualquer coisa, certo? E olha só, o que a gente vai fazer? A gente vai estar sempre regando isso aqui, certo? Esse substrato aqui, ele tem que estar bem úmido, que a partir daí essa planta vai conseguir enraizar. Aqui em média 60 dias, 90 dias, a gente vai observar que isso aqui também vai estar todo enraizado. Como eu falei, mantenha sempre úmido, certo? Então depois que aqui estiver bem enraizado, você vai cortar aqui. E essa parte de cá, essa parte de cima, a gente já pode plantar no local definitivo, que ela já vai estar toda enraizada. E como eu falei, é uma planta também que já vai produzir, pois é de uma planta adulta. E essa técnica é uma técnica que é praticamente 100% de sucesso. Sua chance de erro é praticamente zero, certo?
das técnicas que eu mostrei, essa daqui, a alporquia, é a que tem uma taxa de sucesso maior e é a mais fácil de fazer. E como você viu, são técnicas realmente funcionais, que elas funcionam de verdade. Eu mostrei cada uma delas aqui, que elas realmente são muito eficientes e, claro, vai fazer com que sua planta produza muito cedo, tá? Gostou desse vídeo? Deixa aquele like e clica para se inscrever aqui no Pomar e Hortas Sustentáveis. Eu tenho duas ótimas sugestões de vídeos, eu vou deixar esses dois vídeos disponíveis aqui para que você também possa assistir eles na íntegra. Então espero você em um desses dois vídeos. Renato, Pomar e Hortas Sustentáveis por aqui. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.